eu queria te perguntar o seguinte, a gente tem, por evidência, por isso que o homeschooling vem crescendo, essa questão toda do que acontece nas escolas. Aqui na Bahia é terrível o sistema escolar como um todo. A gente tem muita militância, muita sexualização precoce de crianças dentro das escolas. Infraestrutura é o que a maioria dos políticos trazem como resultado. Construir uma escola em tal lugar, vamos botar tablet, isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias, que é uma opção, é óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, muitas vezes sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, de Goiás, fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem o partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então, você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula. Acho que, para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização por e simples, a gente está falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente está falando de um aluno que está absolutamente despreparado ou assim desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E a gente está falando ali de um professor que, aí sim, um professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas com tô fazendo bem, né, quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que com o novo ensino médio aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. Assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa no mundo contemporâneo. E ali boa parte daquele trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu pelo menos falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Foi um fracasso. E não é só no ensino público, tá? Aqui em no Salvador privado também. Tem um colégio que custa mais de R$5.000 por mês e tem uma aula que é uma aula de ensino contemporâneo de redes sociais. O que ensina ali? Qual é a trend do momento? Qual é o melhor influenciador? Ou seja, o aluno não tem um ensino bom de educação financeira, mas tem esta porcaria para ser aprendida, que ele já tem acesso, e para ser ainda aprendida e debatida em sala de aula. Realmente é catastrófico. Para ir para a parte bem clara aqui. Até os 12 anos, a alfabetização e a aprendizagem de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estamos falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor. Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico. E eu estou falando de ensino técnico para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões. Não, o cara vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação,
ele vai estar trocando bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar numa discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção. 9h51. Renan, desarmamento civil. Você como pré-candidato, o que você pensa sobre desarmamento civil para a sociedade? Sou contra as políticas de desarmamento. Eu lembro que, inclusive, quando veio o referendo em 2004, 2005, né? 2005 referendo. Isso, eu estava na faculdade, teve muito debate que aconteceu na faculdade à época, e foi ali que eu tomei, né, ciência, porque era um debate que não havia, eu era muito novo ali. E houve um debate do Bene Barbosa com o presidente do Sou da Paz, ali à época. E toda a minha faculdade apoiava o Sou da Paz. Não, o Sou da Paz é lindo, é maravilhoso. Era, porque surgiu na minha faculdade, Sou da Paz. Surgiu no Denis Misny, que ele fez a campanha em 97, então ali era, vamos dizer, um momento máximo, ele queria todos os alunos. Aí eu fui ver o debate, mas esse Benê tem... Né, esse pessoal tem razão. Né? Eu comecei a ver, isso aqui não tá... Tem algo de errado no discurso aí da turma do Sou da Paz. E foi um coronel também, o coronel Lira. Foi muito bem no debate com o Denis Misny. E aí eu virei uma chavinha, né, na época. Comecei a pesquisar a época por conta, nem dizer que eu era um cara de direita à época. Eu comecei a estudar por conta. O que eu entendo, não é uma política pública de segurança, é uma política baseada, é uma ideia, é uma garantia de direitos civis. Isso é um direito civil que a população tem que ter para se proteger. Não podemos, e eu tenho que ser muito cuidadoso nisso, porque grande parte da energia da direita brasileira até 2018, na eleição do Bolsonaro, quando o enfoque era na questão de segurança, achavam que era o armamento civil a resposta. E não é isso. As pessoas criaram uma dimensão na discussão em que, entendi, basta agora eu armar a população, que a população vai matar o bagulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E infelizmente a gente foi parar nessas discussões a ponto do próprio governo Bolsonaro não ter chegado ao poder com um projeto de enfrentamento ao crime. Aumento de leis que criem um direito de exceção para os membros das facções. Tudo isso que a gente está discutindo hoje não foi discutido à época, porque a discussão era armamento civil. Tanto que a primeira coisa que o Bolsonaro fez, o primeiro decreto, foi o decreto das armas ali dele, que nunca virou um PL. Ficou só no decreto. O meu já está na língua. Não, vamos aumentar ainda mais as penas e botar alguns lugares em estado de defesa. Por quê? Destruir o crime, e ainda mais destruir o crime organizado, é uma política pública. Isso é diferente de uma garantia de direito. Garantia de direito e política pública não são a mesma coisa. Eu trato o armamento civil como direito. E nós temos que fazer isso através de PL. Eu posso agora, eu ganhei a eleição, derrubo o decreto do Lula. Na hora. Mas não adianta nada, porque se eu não me reeleger, não eleger o Kim, cai tudo. Então eu tenho que botar um PL no Congresso para passar. Sim. E tem que meter o PL lá no Congresso para passar uma legislação razoável e reinstituir às pessoas o direito a algo básico. E eu não creio que será problemático passar isso no Congresso Nacional. Não acho que é um problema. O que não houve, assim, para ser bem sincero, foi vontade política do presidente Bolsonaro, porque ele entendia que era legal manter as pessoas, todo aquele movimento ligado à vontade dele, do tipo, se eu perder, vocês vão perder o decreto. Exatamente, é isso. É isso. É isso, mas era tipo, tem que ficar vinculado a ele, de maneira personalíssima. Eu acho isso muito ruim. Você acha que passaria isso? Eu acho. Eu nunca vi grande... Aliás, toda a matéria penal que passou ultimamente no governo Lula mostra que centrão e direita juntos, com às vezes participação no voto do PT. O projeto do Kim passou no Senado com o voto do PT também. Denotam que assim, a classe política percebeu que não dá pra ficar votando em agenda pro bandido. E a gente tá falando de um projeto que é maioria simples, não é PEC. Sabe, se obter maioria simples, usando uma bancada mais à direita e parte do centrão, não me parece ser tão dramático. Tanto que assim, no governo do Bolsonaro não era dramático passar isso. Pô, me dá até raiva, desculpa. Você falando isso, o tempo que a gente perdeu, né? Com certeza. É lamentável. É lamentável, porque assim, nem era uma... Porque assim, você sabe, assim, um presidente entrou, todo mundo sabia que essa era parte da agenda fundamental do Bolsonaro. Fundamental dele. Então, arminha, né? Então assim, algumas coisas o Congresso vai ter que dar de lambuja. Uma delas era essa. Aí ele deu um decreto e não falou mais do assunto. Não, e fora que assim, ele acabou com o mercado, porque os clubes de tiro e tudo não são para treinar você para matar pessoas na rua. Eles são um esporte, é um esporte muito agradável, inclusive. Né? Então, acabou. Se você conversar hoje com o pessoal de clube de tiro, eles estão destruídos, o mercado está destruído no Brasil. Sim.
Nunca Fora a teve- insegurança. Isso. Porque assim, vai com o governo, aí sai com outro, aí volta com outro. É uma insegurança terrível. Renan, eu preciso falar da Bahia. Situação aqui da Bahia. Algum outro... só tem 2 praticamente. Tem Jerônimo e ACM Neto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática. Porque eles não queriam liberar ninguém. E essa é a real. O Neto, para ser sincero, quando o Kim foi pré-candidato a prefeito de São Paulo e ele tinha um apoio garantido com o Neto, eu mesmo tive reunião com o Neto, foi, aí eles se acordaram ali no partido e ele também foi um dos que nunca mais atendeu o Kim à época. E eu achei aquilo não só primário da parte dele, porque tava arrumando briga com um grupo político à toa, sem precisar. Ele só podia falar, puta, tô tentando, o Rueda não vai deixar, não vai rolar. Sabe? Não, ele... Depois a gente foi entender, assim, as relações foram construídas em São Paulo, inclusive por ele. Ele só fingiu que não existia. Depois, quando a gente foi conversar para fazer a saída dos vereadores eleitos do União Brasil, é um dos que também queria nem saber, nem quis abrir conversa. Então, uma pessoa difícil. Então, já me falaram, o Neto é meio mimado e ele é difícil de trabalhar. Me parece ser um sujeito mimado e difícil de trabalhar. Não acho que a estratégia dele eleitoral seja boa e não acho que ele esteja num status muito bom para essas eleições. Todo mundo tá comentando o Ribbentrop-Molotov do Banco Master, né? Ele e o Jacques Wagner combinando que ninguém vai falar do escândalo. Eu acho isso lamentável, eu acho isso muito complicado. E eu acho que aqui na Bahia há espaço para algo novo. Há o espaço. Não, o evento ontem, da última vez que eu vim, vou dar um exemplo, a gente fez um evento aqui em 2024, 2025. Havia uma energia no sentido de, vamos convergir para tirar o PT da Bahia com a ACM, não sei o quê. Eu não senti isso ontem. O pessoal xingou a ACM no evento. Acho que há um momento na Bahia, acho que de cansaço institucional tão grande, que isso atingiu eles ali também. Então a missão vai continuar com palanque neutro aqui? Vai apoiar algum pré-candidato? O ideal é a gente arrumar uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens eu arrumo uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens, assim, me ajudem aqui, quem está nos ouvindo, a arrumar uma pré-candidatura de alguém que já esteja afiliado, que eu gostaria de lançar. Sabe por quê? No fim do dia, todos os lugares que eu lancei pré-candidato, eles começaram a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 3, 4%. E alguns lugares, eu peguei o André Luiz, o Maranhão, o André nem tinha rede social direito. Só de aparecer na cartela missão, o cara já vai para 2 na pesquisa. Então isso começa a pautar o debate, ele começa a ter acesso à imprensa, e aí a gente começa a pautar até os demais candidatos. Vai que uma pré-candidatura nossa aqui na Bahia, se der tempo, começa a obrigar o próprio Neto a adotar uma postura de enfrentamento ao PT. Eles querem fazer com o PT uma coisa que não existe com o PT, que é como se fosse uma espécie de saída acordada. Do tipo, vamos jogar aqui com luvas de pelica, e aí se eu ganhar, clássica, eu faço uma transição. Não existe isso. Não existe isso com eles. Você vai ter que ir pra cima do PT e isso tem consequências. Você vai apanhar de volta. Mas parece que eles querem brigar sem briga. Não existe. A vida é uma coisa muito cruel, cara. Ainda mais com um elemento, assim, o PT é um grupo de sobreviventes. São homens que vieram de baixo, que começaram a ganhar grana, chegaram em posições de poder, eles não vão largar. Você vai ter que tirar deles. Não existe como tirar no acordo. Você vai ter que tirar da mão deles. É feio dizer isso, mas não tem outra maneira. E para senador? Vocês vão lançar nomes ou vão apoiar? Isso eu vou ter reunião hoje à noite com a molecada, pra gente definir detalhes de chapa e tal. Você tem noção, Renan, que você hoje... No momento agora, a janela do momento, você é maior que o MBL, é muito maior. Você deu um boom, cara. E eu não tinha noção, não conhecia você, velho. Que eu achava... Eu vi o Renan. Aliás, já falei mal de você pra caramba aqui no microfone da Vrá. Que eu era uma figura divisiva e exótica. Mas é impressionante. Tive uma entrevista sua. Cara, você tem uma cabeça boa, velho. De liderança. Você sabe que você tá maior que o MBL hoje. Como é que você vai ter que voltar? Como é que você vê isso? Eu falo muito, assim, que eu não sou um CPF, eu sou um CNPJ. Eu abdiquei da minha individualidade, eu abdiquei de vida pessoal, de tudo, pelo grupo, pela causa. E não, sabe, tem todos aqueles tipo, o homem massa, o homem que se torna, a política se torna o centro da vida dele. Eu não vejo dessa maneira, eu me vejo como uma pessoa que tem... Eu sou um sacerdote da causa que eu trabalho, isso demanda um sacrifício muito grande. O grupo que eu trabalho não é um grupo que tem uma visão escatológica de fim de mundo, sabe? Tipo, não, nós vamos salvar. Não. Eu tenho uma ambição de tornar o Brasil um país sério, muito sério. E eu acho que isso é suficientemente bom para permitir que eu construa de maneira clara um projeto sólido. E eu acredito muito nas pessoas, então eu sempre me dediquei ao grupo, sempre coloquei o grupo à frente.
Eu acho que foi isso. Construir o partido, a missão, as pessoas começaram a entender, nossa, o Renan pareceu uma boa liderança. Né? O cara conseguiu... Porque foi vamos dizer, cada um tem sua grande vitória. O Kim, no Congresso Nacional, com as aprovações dele, e o trabalho que ele teve no impeachment, de ter sido o rosto do nosso impeachment, pô, ficou muito claro. Essa aqui foi a grande vitória do Kim. A vitória pessoal. As minhas vitórias pessoais nunca apareceram muito, porque eram coisas mais de bastidor. Agora, com o partido, acho que as pessoas falam, não, pô, o Renan se provou no campo de batalha, acho que esse é o ponto. Aí o próprio MBL como um todo, não, o Renan tem que ser o pré-candidato. Aí eu falei, beleza, serei. A única coisa que eu falei pra galera, vou fazer do meu jeito. E o meu jeito é basicamente o que vocês estão acompanhando. Eu sou brutalmente sincero, não tem nenhuma meia palavra. Eu prefiro fazer isso porque eu não sei, não só porque eu acho ruim mentir, mas eu não sei mentir, eu sou muito ruim. Então eu prefiro ser brutalmente sincero e criar um tipo de vínculo com as pessoas baseada nisso, até no meu lado meio esquisito. E eu acho que vem funcionando. E é por isso que ficou muito grande. Porque tá sendo uma construção muito original. É muito esquisito o que a gente tá fazendo. Não sei se vocês estão sentindo isso. Sim. É diferente. Pô, eu tô de fora, tô acompanhando. É porque é novo. Assim, as coisas que a gente tá falando, os lugares que a gente vai e fala. Por exemplo, a participação na Marcha dos Prefeitos, para mim, eu não vou citar o nome dele, mas assim, um dos diretores da Confederação dos Municípios, ele falou, olha, isso aqui foi histórico, a gente não entendeu nada, mas a gente gostou. foi isso. O cara não entendeu nada. Que assim, você pega o discurso do Zema, ele ficou explicando como ele rodava Minas Gerais e encontrava os prefeitos, ele aprendia muito com os prefeitos. O Caiado, ele viu qual é a pauta que eles querem. Eles querem que nenhum tipo de gasto, nenhuma política pública que não tenha um gasto vinculado, pago pelo governo federal, deve ser imposta aos municípios, que é uma causa deles. E eu falar, olha, vou dar poder para vocês, as políticas nossas serão determinadas por indicadores de desempenho, e um prefeito que bem vai crescer, mas o prefeito que for mal vai ficar inelegível. Aí eles... Pô, eles aplaudiram. Eu falei, legal. Acho que eles não entenderam mesmo. Não, é que eu acho, sinceramente, que eles gostaram da brincadeira. Eles gostaram, do fato de ser brutalmente honesto e de falar o problema, apresentar uma solução, falar que a solução não é fácil e que se eles derem certo, pô, eles vão ganhar muito, e se eles derem errado, eles vão perder muito. Eu acho que vir com sincericídio é bom, e eu acho assim, uma impressão minha, Vanessa, minha vibe. Eu acho que o kit hipocrisia, eu chamo de kit hipocrisia aquele discurso, oi, estamos aqui pra cuidar de gente, voz de povo. E mesmo o discurso dos outros políticos. Vamos comer uma farofa com frango, ele pastel. funciona se as coisas estão indo bem. Se as coisas estão indo bem, todo mundo veste o kit de hipocrisia e fica fingindo, que aí... Mas não é o momento pra isso. Não é o momento, porque quando a casa quebra, não dá pra eu ficar, eu gosto de gente, cara, eu não tô conseguindo comer. Não, eu gosto de gente, cara, não tem a farofa. Eu chegar pro prefeito, o prefeito tá quebrado, ele tá vendo que vai dar ruim, e olha, eu tô aqui porque nós vamos construir juntos. Cara, eu não quero construir nada, eu tô quebrado. Então ele quer ouvir alguma coisa concreta. E eu acho que agora é um momento de ruptura de modelo, que coisas concretas têm que ser trazidas. E esse acho que é o ponto diferencial total da nossa pré-candidatura. O Brasil está num momento de ruptura. Eu acho, e isso aí é a análise que a gente vai fazer nas nossas lives, o Pacto de 88 está rompido. Acabou. Deu errado o Pacto de 88. Em todos os sentidos. Social, econômico, político, estrutural, federativo. Deu errado. Se deu errado, a gente tem que propor uma solução que seja muito dura para isso. E aí essa solução tá ressoando com todo mundo. E por que é exótica? Pô, por que eu tô falando tudo que eu tô falando de prefeito e a gente tá crescendo entre os prefeitos? Não tem sentido. Por que a gente tá falando tudo que tá falando e aí caras do Centrão, mesmo sendo do Centrão, atacando o Centrão, falando, não, precisa conversar com ele. Por que tô falando, aí eu cresço no Nordeste, no eleitor do Lula, e cresço no Sul, com o eleitor do Flávio? É porque talvez a gente esteja falando do problema. Acho que a gente tá, assim, falando do problema e apontando soluções pro problema de maneira muito enfática. Não sei se estou falando muito aqui na resposta. Não, tá ótimo. Tá. Porque eu fui no Esfera, o evento lá era a elite brasileira que tava lá. Minha participação foi muito direta. Muito direto o que eu ia fazer em termos de... A gente só tinha 15 minutos. Tava a Daniela Lima de um lado, o Aldo do outro e eu no meio. E aí, assim, quando eu vi um contador, igual tem um contador aqui é o horário, né? Mas ali era um contador, um timer. Aí eu virei pra Daniela Lima e falei, eu tenho 15 minutos aqui com o Aldo e você? Ela só falou, pô, mas não é nada de tempo. Isso é um painel? Eu falei, eu vou ter que voar. Então eu falei, tá. Judiciário, eu olhei pro Barroso tá ali, tá. E eu falei, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu falei, qual a reação que vai dar? Não sei, não vou tentar agradar. Mas estavam ali alguns dos maiores banqueiros e empresários do Brasil. Eu saí de lá,
Todos eles. Esse cara é bom? Não, esse cara tá falando que precisa ser feito. Então, desse cara no topo, ao topo da pirâmide social brasileira, até eu ir pra uma cidade no interior do Maranhão e falar a mesma coisa, e a galera, faz sentido? Você entende? Tem algo conforto, aí, né? tem algo estruturante que junta o dono do banco ao morador de uma cidade disfuncional no Maranhão. Se a gente tá conseguindo ressoar nessas duas coisas, é porque a análise estava certa. Esse foi só um dos trechos. Se inscreve e deixa o like porque ainda vem muita discussão forte por aqui.